Que a doce e tão gloriosa paz de Jesus continue como realidade sobre a sua vida no início dessa semana. Que durante toda essa segunda-feira, desde o amanhecer até o anoitecer, você possa experimentar o carinho, a bondade e a fidelidade de Deus o Pai. Que você possa ver cada dia, cada hora, cada minuto como um presente de Deus para a sua vida. Você podia estar em tantos lugares, mas Deus permitiu que você estivesse agora ligado aqui para poder não assistir um programa de televisão, mas para poder ouvir a bendita palavra de Deus. E a palavra de Deus traz alento para nós, ela nos edifica, ela nos consola, ela nos exorta, ela mostra um caminho tão glorioso que temos que trilhar. Hoje, minha Bíblia está aqui aberta, no Salmo 34, o versículo de número 15. É um texto, se eu não tivesse a Bíblia todinha, se eu tivesse apenas esse versículo, eu confesso que eu teria toda a Bíblia e tudo aquilo que eu preciso para viver conhecendo Deus e conhecendo também o propósito que Ele tem para a minha vida e conhecendo as respostas que eu preciso para a minha existência, para que eu possa viver aquela vida que Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E essa vida abundante não é uma quantidade de vida, mas é uma qualidade de vida. E essa qualidade de vida é a própria vida de Jesus Cristo na nossa vida. Quero ler então Salmo 34, o verso 15. Diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Eu vou ler novamente. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Eu não cesso de ler esse verso, de ouvir esse texto, porque ele fala para mim, dizendo assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O que significa isso? Se eu leio na Bíblia um texto que diz que não há um justo, nem um sequer. Não há um justo, nem um sequer. Como que está escrito aqui? Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Não existe um justo que é justo por causa dos seus méritos. Não há um justo que é justo por causa das suas virtudes. Não há um justo que é justo por causa da sua santidade. Não há. Não há nenhum. Mas a Bíblia diz que há um momento que uma pessoa pode se tornar justa. A Bíblia diz assim: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, fôssemos feitos justos. A única pessoa justa que veio aqui à terra foi Jesus. Só Ele que nunca pecou, só Ele que nunca transgrediu a lei, só Ele que nunca pecou, nunca pecou, nunca. Ele foi tentado em todas as coisas como somos tentados. Da mesma maneira que eu sou tentado e você também. Ele nunca cedeu uma tentação do diabo, nunca, nenhuma vez. Ele nunca maculou a sua alma. Mas no momento, quando eu disse: Jesus, entra na minha vida, dia 16 de maio de 1966, quando eu disse: Jesus, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor Salvador, sabe o que aconteceu? Ele me declarou justo. E Ele passou a me ver como se eu nunca tivesse cometido um único pecado. E me concedeu a graça e a autoridade para estar diante dEle, sem nenhum complexo de culpa ou de condenação. Isto que é ser justificado. Eu não me tornei justo por causa dos meus méritos. Eu me tornei justo porque Ele me justificou. Ali na cruz, o castigo que devia vir sobre mim, veio sobre Ele. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos hoje o quê? Justiça de Deus. Então aqui a palavra diz:
os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Sobre você. Você pode ser esse justo aqui na terra. Os olhos do Senhor, às 24 horas, repousam sobre você. Não existe nada, mas nada que você precise dizer assim: Senhor, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Pode ser uma música muito bonita, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor repousam sobre nós, sobre os justos, sobre os injustos. Repousa. Ele já nos conhece, mas nós é que temos que olhar para Ele, temos que voltar o nosso olhar para Ele. Por isso diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Os ouvidos do Senhor estão abertos ao seu clamor, ao nosso pedido de socorro. Naquela hora, quando você olha para um lado e para o outro, quando você tem esse grito dentro da sua alma, e apenas um: eu preciso do socorro do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O salmista responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É pena que hoje tem muita gente correndo simplesmente para um sistema doutrinário, para um sistema eclesiástico de igrejas, e não para Deus. E não para Deus. Não é uma placa, não é uma placa, não é uma instituição, é voltar-se para Ele. É verdade que aqueles que se voltam para Ele são chamados e formam a igreja, mas não é simplesmente instituição. Uma pessoa pode entrar numa garagem e não vai virar um automóvel. Não é pelo fato de ele ficar dentro de uma garagem que ele vai virar um automóvel. Não é o fato dele entrar numa igreja que ele vai virar. Não é isto. É preciso que ele tome realmente o que está aqui, que ele se transforme nesse justo, que ele se aproprie disto, que ele possa viver esta vida em pureza, em santidade, em integridade, manifestando a própria vida do Senhor através dele. Por isso que os ouvidos do Senhor estão abertos ao clamor do justo. Por isso a palavra diz: o justo clama e o Senhor ouve. Por isso que você pode chegar diante dele, sem esse complexo de culpa, de condenação, por causa do sangue de Jesus. É através dele. Foi Jesus que abriu essa porta, que nos deu a graça de estarmos diante de Deus o Pai. E de lá você pode se apropriar de tudo, todas as necessidades. A palavra diz para lançarmos sobre ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas necessidades. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.